bem as nossas experiências. Eu vou pedir, Vânia, podes fazer a primeira oração? Posso sim. Pronto, vamos então dar início com a oração. Amado Pai, Criador dos céus, da terra e tudo quanto há, glória a Ti, hoje e sempre e eternamente, pelas obras das Tuas mãos. Obrigada, Senhor, pelo cuidado que tens por cada um de nós e pela nossa família. Obrigada, Senhor, pelo convite que me fizeste a fazer parte deste grupo que se prepara, Senhor, para viver conforme o plano que Tu tens para nós, que é mais próximo da natureza, onde podemos ler o Teu caráter, Senhor. Nesta hora te pedimos perdão pelas nossas faltas, santo, santo, santo é o Teu nome, Senhor, e apesar de queremos servir-te ainda, Senhor, estamos muito longe daquilo que Tu queres fazer connosco. Por isso te pedimos que o Teu Espírito seja em nós, Senhor, que nos influencie, Senhor, a brilharmos por Ti, a sermos sal nesta terra, Senhor, mesmo estando na cidade, Senhor, é tão difícil ter um caráter mais semelhante ao Teu, que Tu nos ajudes e que, Senhor, nos falta o coração para podermos ir para o campo, Senhor. Abre-nos as portas e aos irmãos que já estão no campo, que Tu possas a todos abençoar com o conhecimento, o discernimento para começarem a plantar e colher o Teu trabalho. Abençoa o Miguel que vai expor a mensagem, que vai dar a formação, que Tu possas aliar o seu raciocínio com o Teu, Senhor, que Tu possas abençoá-lo com o discernimento e o conhecimento para nos capacitar. Em nome de Jesus te peço também que sejam todos os que estão presentes, ajuda-nos a entender o que Tens para nós. Eu te peço e te agradeço. Amém. Amém. Então, muito bom dia a todos. Estão-me a ouvir, não estão? Estão-me a ouvir? Eu estou. Espera um bocadinho, Miguel, espera aí um bocadinho. Esperem só um bocadinho. Podes, Miguel, podes. Estava a desativar Ok. aqui toda a gente. Ok. Desculpa. Bom, eu tenho começado, portanto, nós estamos a começar por aprender coisas mais, são, digamos assim, bases que eu acho que são importantes para depois vocês poderem ir aplicando. Portanto, nós já vimos a questão portanto, da compostagem, das diversas formas de podermos fazer, portanto, compostagem, seja pela pilha, seja pelo uso das minhocas, e portanto, é normal, portanto, é bom que vocês possam ir fazendo experiências, como a irmã que falou, mesmo que seja em vasos ou em garrafões, porque é realmente depois pela prática que nós vamos assimilando a matéria e vamos aprendendo. Portanto, a troca de informações no grupo acho que também está a funcionar bem. É bom, como o Pedro tem feito, partilhar as suas experiências, porque acho que assim podemos também eventualmente fazer algum comentário ou algum ajuste que possa parecer útil, portanto, e também é uma forma de aprendizagem. Portanto, hoje vou-vos falar sobre outra coisa que é muito importante na agricultura biológica. Eu, quando comecei, não lhe dei, se calhar, a importância devida, se calhar foi só depois de ver o vídeo, há uns anos atrás, o Back to Eden. É um vídeo que eu vos aconselho a ver. Creio que o Pedro já colocou aqui no grupo o link. Eu creio que há uma versão com legendas em português, pelo menos eu tenho essa vaga ideia. Mas pronto, esse vídeo fala essencialmente na importância daquilo que os ingleses chamam mulch,
Eu tentei procurar, esse é o termo que eu também, enfim, mais utilizo. Tentei encontrar um termo técnico mais português, encontrei o palhiço, mas também, pronto, nós também costumamos chamar a manta, o acolchoado, portanto, no fundo são tudo palavras que significam o mesmo, significam, portanto, em cobrir a terra com matéria normalmente, portanto, orgânica, embora também possa ser com plástico ou com tela plástica, mas digamos, o uso de matéria orgânica tem vantagens relativamente ao plástico, para além de ser mais ecológico, consegue ter outras funções. A primeira grande ideia que é importante que vocês fixem é que Deus não quer que a terra esteja nua. Portanto, a terra, das duas uma, ou tem que ter erva, ou deve estar coberta com algum tipo de resíduo. Isto porquê? Porque se a terra ficasse nua, como é uma prática comum na agricultura intensiva, ou vamos chamar na má agricultura, é que, portanto, uma terra nua é uma terra que vai secar e vai, portanto, vai-se perder sob a forma arrastada pelas águas, arrastadas pelo vento, portanto há uma erosão que acontece quando a terra está nua. Portanto, e se Deus não tivesse provido a natureza de meios para impedir que a terra esteja nua, provavelmente hoje, portanto, não haveria vida sobre a terra, porque nós, os seres, não só os seres humanos, mas os animais, dependemos realmente da terra arável para podermos nos alimentarmos. Portanto, fiquei com esta ideia que a terra nunca deve estar nua, tirando por pequenos períodos, porque, portanto, sempre que ela está nua, ela vai empobrecer. Portanto, ela vai ter a ação do sol direto. Portanto, nós já vimos, e creio que também vocês já assimilaram a ideia de a vida que há no solo, portanto, a microbiologia que existe no solo e que é fundamental para que as plantas se possam alimentar. Portanto, tudo aquilo que possa constituir uma agressão contra essa vida, contra esses micróbios e todos esses seres que vivem no solo, é uma agressão, portanto, contra o solo na sua totalidade. E, portanto, este revestimento que a terra normalmente, portanto, se nós vimos uma lavoura, nós vamos ver que, passado pouco tempo, aquilo já começa, portanto, a nascerem ervas. Essas ervas, que nós muitas vezes chamamos por ervas daninhas, e que nesta agricultura intensiva são consideradas como inimigos, na realidade essas ervas estão ali para proteger a terra, e portanto Deus proveu as ervas de forma a que elas possam produzir muita semente, e daí nós, enfim, quem já tem alguma experiência na horta sabe que é impossível acabar com as ervas. E na realidade nós não queremos acabar com elas porque nós necessitamos delas. O que acontece é que muitas vezes elas entram em competição com os nossos cultivos e, portanto, daí que vai-se, a nível da agricultura biológica, desenvolvendo técnicas que possam, de certa forma, ter as ervas, portanto, controladas. Mas, portanto, a primeira ideia básica que eu gostaria que vocês ficassem hoje é que realmente a terra não deve estar nua por grandes períodos de tempo. Portanto, pode estar durante a operação de cultivo, mas logo de seguida ela deve estar, portanto, coberta. Por exemplo, se estivéssemos a falar de árvores, portanto, nós vemos nas vinhas, vemos nos pomares, não é? Esta luta, digamos assim, dos agricultores para tentar ter ali portanto, a terra nua. Para além de não ser bonito, acaba por realmente haver todos estes processos de erosão
que vão empobrecer, portanto, a terra. Portanto, um pomar cheio de erva, embora possa parecer um pomar maltratado, na realidade é um pomar que está bem cuidado. A única situação que tem que se ter é que tem que se ir cortando a erva para mantê-la, portanto, nas camadas mais baixas, para ela não competir demasiado com as próprias árvores. De resto, a nível digamos assim, de nutrientes que as ervas retiram da terra, não são significativos, nem competem diretamente com uma árvore ou com uma videira. Portanto, já na parte da hortícola, aí já pode haver mais alguma competição, daí que entra o papel realmente do alcochoado, do mulching, que consiste precisamente em fazer a cobertura da terra, depois de retirar as ervas, e de manter desta forma, portanto, essas ervas controladas. Bom, quais são os objetivos realmente desta cobertura? Primeiro, portanto, eu já falei um pouco sobre isso, a proteção do solo, portanto, contra o sol, contra a chuva, também contra o frio, ou contra o calor, ou contra as variações bruscas na temperatura. Portanto, se nós olharmos para o solo como um ser vivo, nós sabemos que os seres vivos são sensíveis a todas estas coisas. Portanto, nós, quando está muito sol, temos que nos abrigar, proteger, também nos abrigamos da chuva, do frio, do calor, e o mesmo acontece com esta microbiologia. Portanto, as bactérias, elas trabalham de uma forma ótima a 30 graus, temperaturas mais baixas ou mais elevadas, elas não trabalham tão bem. Portanto, quando no inverno as nossas plantas não saem do sítio, portanto, não crescem, não se desenvolvem, na realidade não é só pela falta de calor em si, calor ambiente, embora as plantas também necessitam do sol, não é? Para produzir, portanto, a fotossíntese, para que ela se possa realizar, mas, portanto, essencialmente é porque as bactérias do solo não estão a alimentá-las corretamente, porque elas não estão a uma temperatura que possam fazer portanto, corretamente o seu trabalho. Daí que a planta não está a ser alimentada corretamente. Portanto, estes são os objetivos, o objetivo principal é realmente a proteção. Depois, de acordo com o tipo de matéria que nós utilizamos, nós também poderemos estar a alimentar o solo. Portanto, esta matéria orgânica que nós vamos usar para fazer a cobertura, ela vai-se, pelos processos naturais que também nós já abordámos na compostagem, ela vai sendo decomposta e vai trazendo, portanto, nutrientes para o solo. E depois, por último, conseguimos, através desta cobertura, travar, portanto, e ter controlada a situação, portanto, das ervas. Quais são os materiais que nós podemos utilizar? Nós podemos usar, é um pouco aquilo que estiver à nossa mão, e que for mais fácil e mais económico de arranjar. Tudo aquilo que seja matéria orgânica funciona. Portanto, pode ser erva, portanto, erva cortada, não é? Erva seca, feno, pode ser fetos, pode ser giestas, pode ser restos de podas, pode ser folhas mortas, não é? Pode ser palha, pode ser ramas, pode ser aquele triturado de madeira, que os ingleses chamam de wood chips, portanto, são pedacinhos de madeira ou de restos, portanto, triturados. O que é que nós não podemos utilizar? Devemos evitar ervas com sementes, apenas porque realmente vamos depois promover, digamos assim, a germinação dessas sementes. Devemos evitar algumas ervas daninhas que têm raízes vivazes,
como é o gramão, por exemplo, tem umas raízes brancas que andam debaixo da terra e, portanto, mesmo que a gente arranque toda a parte verde, aquilo volta portanto, a sair. Portanto, esse tipo de ervas devíamos de evitar. E depois os vegetais que são suscetíveis de voltar a reenraizar. Portanto, há certas plantas, certos arbustos muito usados em jardins que são extremamente resistentes. E, portanto, a gente corta-os, põe-os ao sol, mas se eles conseguirem apanhar um pouco do minado, eles vão ganhar raízes e vão voltar, portanto, a reenraizar. Portanto, esse tipo de material também não se deve utilizar. E depois, também devemos evitar, portanto, por exemplo, os restos de comida, que são bons para as minhocas e para a compostagem, portanto, os restos, as folhas, as cascas da fruta e assim, isso também não se deve utilizar. Porquê? Porque isso ainda está num processo de degradação e vai atrair uma série de elementos que participam desse processo de composição, mas que, portanto, também afetam as nossas plantas. Portanto, no processo de composição há micro-organismos e insetos que são especializados em decompor matéria morta e esses não afetam as plantas. E depois há outros, como é, por exemplo, o bicho é chamado assim bicho das contas, porque eles quando se sentem ameaçados eles formam uma bolinha, que são realmente relativamente inofensivos e que fazem parte do processo de compostagem, mas eles na horta, uma vez que a função deles é decompor, portanto, matéria verde, como é o caso de fruta e coisas assim, portanto, eles vão também atacar as nossas plantas. Daí que, portanto, devemos evitar, isto também é um pouco uma repetição daquilo que já falámos, relativamente a enterrar matéria verde, portanto, não há problema nenhum, mas nós vamos estar a atrair certo tipo de organismos que depois vão prejudicar, portanto, as nossas plantas. Portanto, de resto, tudo aquilo que seja portanto, que esteja seco, que serão normalmente, portanto, materiais ricos em carbono, nós poderemos, portanto, utilizar. Se nós nos lembrarmos daquilo que aprendemos na compostagem, portanto, o que é que nós necessitamos para fazer compostagem? Para que a compostagem aconteça naturalmente. Necessitamos, portanto, de tal relação carbono-nitrogénio, que idealmente, portanto, devia ser de 30 para 1, portanto, ou seja, 30 partes de carbono para uma parte de nitrogênio. Portanto, e creio que também vocês penso que já terão compreendido que, de uma maneira geral, os materiais castanhos são ricos em carbono e os materiais verdes são ricos em nitrogênio. E as frutas e os restos, tudo isso é rico em nitrogênio. Ora bem, se vocês se lembrarem então do que aprendemos na compostagem, durante a compostagem, portanto, vai haver um consumo de nitrogênio e uma perda, portanto, de carbono. Ou seja, para queimarmos o carbono precisamos de nitrogênio. Então, no processo natural de decomposição das coisas, se nós estamos a utilizar um material que essencialmente é carbono, ele vai precisar para se decompor de nitrogênio. Então, se for um material realmente muito pobre em nitrogênio, este processo do mulching vai acabar por roubar, portanto, o nitrogênio do solo, uma pequena parte, mas o suficiente para, digamos assim, empobrecer o solo. Não nos podemos esquecer que o nitrogênio ou o azoto é aquilo que faz as plantas terem crescimento.
porque são as proteínas, portanto é aquilo que faz com que a planta ganhe estrutura. Portanto, um dos cuidados a ter é realmente, por baixo do alcochoado, por baixo do mulch, nós colocarmos algum elemento rico em nitrogênio. Poderá ser o composto, portanto o composto já maduro, poderá ser o humus de minhoca, poderá ser aquele granulado que eu vos mostrei na compostagem, aquele granulado que é feito de estrume, que depois é processado e é seco. Tem a vantagem de não trazer, portanto, uma vez que aquilo é feito com calor, de não trazer sementes. E portanto nós colocamos um bocadinho desse granulado, por exemplo, no meio do mulching, para garantirmos de certa forma que não estejamos a empobrecer o solo, mas antes portanto, a enriquecê-lo, portanto, a protegê-lo e a enriquecê-lo ao mesmo tempo, à medida que o mulch se vai decompondo. Portanto, quem conhece e já viu o vídeo Back to Eden, portanto, o princípio que aquele irmão usa é de realmente fazer uma enorme cobertura com este alcochoado, portanto, cerca de 25 centímetros, por aquilo que eu me pude aperceber. Eu já vi esse vídeo há uns anos, portanto, não me lembro bem, mas sei que era uma boa camada. E depois ele não mexe mais na terra, ele não cava, portanto, ele tem o cuidado de não pisar as zonas que são cultivadas, e a única coisa que ele faz é ir mantendo vai acrescentando mulch por cima para manter sempre aquela quantidade. Bom, é um processo, e acho que é um processo interessante, e ele tem tido sucesso com isso. A parte mais interessante é que realmente não tem grande trabalho, e muitas vezes nós, pronto, quando somos agricultores de fim de semana, portanto acabamos por ter só o domingo, portanto acabamos por ter pouco tempo. Se nós vivemos no campo, há sempre tanta coisa para fazer que o tempo também nunca é muito. Daí que realmente todos os processos que possam reduzir o trabalho, eu acho que são de ser estudados e experimentados, porque realmente, pronto, nós, para além do o exercício é importante, mas se pudermos aliviar as costas, portanto, temos muitas outras coisas para fazer que também consomem calorias. Portanto, eu, depois enfim, de ver esse vídeo, eu comecei a usar muito mais, portanto, as camas elevadas, depois irei explicar melhor como é que isso faz. Interessante que também no método Anjo também já há, portanto, esse alcochoado, também já se utiliza, portanto, na parte superior, portanto, da terra, o que fica e o que se coloca, portanto, é precisamente esse resíduo. Portanto, enfim, uma coisa que eu não dava muita importância, eu usava mais as telas e os plásticos, e realmente hoje, portanto, compreendi com o passar do tempo que realmente o mulch tem muitas mais vantagens do que propriamente só ter o controle, portanto, das ervas. Deixa-me só interromper, porque fui avisada que o tempo ia terminar. Mas okay. Eu fiz aqui uma certa atualização, não sei se vai alterar alguma coisa e vai dar para continuar. Se for abaixo, eu mando novamente o ID e a senha, está bem? E vocês voltam a ajudar, está bom? Ok, muito bem. Pronto, de qualquer forma, a parte teórica, digamos assim, está feita. Portanto, agora iríamos à parte mais prática. Podemos aproveitar eventualmente este bocadinho para tirar alguma dúvida que possa ter surgido. Alguém tem alguma dúvida? Olha, ninguém escreve, eu acho que ninguém tem dúvidas. Ok, é mau sinal. Ok, bom.
Vamos então à parte... Olha, afinal o Sérgio pergunta de que é feito o alcochoado. Pronto, o alcochoado pode ser feito de diversos materiais. Depende um bocadinho daquilo que nós tivermos à mão. Portanto, pode ser erva, portanto, a erva que nós cortamos e que depois deixamos secar e depois usamos essa erva seca. Pode ser palha diretamente do fardo. E qualquer outro tipo de resto, portanto, que normalmente será castanho, portanto, poderá ser utilizado. Por exemplo, nós vimos no outro dia, portanto, a parte da compostagem. Por exemplo, nós também poderíamos, e eu não falei isso, por acaso não mencionei isso, mas nós também poderíamos usar o composto. Aí o composto não convém estar totalmente feito, é aquilo que se chama um composto jovem. Portanto, normalmente o composto tem um tempo de maturação de 2 meses, eu diria, portanto, um composto de 1 mês, ou seja, ainda meio fermentado. Portanto, ele vai ainda ter estrutura e vai ser rico, portanto, ainda em nitrogênio. Portanto, aí, se usarmos o composto fresco, não precisamos nos preocupar em colocar um composto maduro por baixo do alcochoado. Portanto, podemos usar diretamente o composto fresco. Pode ser restos de poda. Quem tiver, portanto, eu vou-vos mostrar, portanto, eu tenho um pequeno triturador, não será certamente o ideal, mas pronto, foi um que eu comprei no Lidl, que aquilo custou à volta de 60, 70 euros, não me falha a memória. É elétrico, pronto, aquilo faz muito pouquinho de cada vez, mas pronto, para a quantidade de videiras que nós temos, portanto, é uma forma, as ramas das videiras depois da poda é uma coisa muito chata, porque aquilo leva muito tempo a degradar-se, e se nós deixamos aquilo pelo chão acabamos por tropeçar naquilo. Depois as ervas vêm e depois aquilo fica misturado no meio das ervas, mesmo depois para cortar as ervas, portanto é uma chatice. E realmente este tipo de triturador, há uns, portanto, a gasolina custam à volta de 600 euros, mais ou menos, são bem mais produtivos, digamos assim, mas podemos eventualmente, eu consegui já grandes quantidades de wood chip, portanto de madeira triturada, muitas vezes encontrei, por exemplo, bastante à beira da estrada. O que acontece é que a Junta Autónoma de Estradas, agora tem outro nome, as Estradas de Portugal, portanto eles contratam empreiteiros florestais para ir cortando as árvores mais velhas que estão à beira da estrada, e há uma lei que obriga, portanto, a que, portanto, quando há um abate de árvores, que todo esse material, essas ramas que ficam, que sejam destruídas, portanto, quer pela via do fogo, quer pela via da trituração. Então, eu tenho encontrado, portanto, esses empreiteiros passam, cortam as árvores, levam a parte comercial, digamos assim, e os troncos e as ramas, o que eles fazem, eles trazem a máquina, trituram e deixam ficar, aquilo não lhes interessa, não tem grande valor comercial, e deixam ficar aquilo na beira da estrada. Pronto, quem perceber um bocadinho destes temas e vai andando nas suas viagens e vai estando atento, acaba por encontrar estes montes de resíduo que podem ser utilizados e podem ser trazidos a custo zero, sem estarmos a investir em máquinas para fazer o mesmo efeito. Também cheguei portanto, a falar com empresas que tinham uns trituradores muito grandes e, portanto, quando havia um abate em floresta, portanto, o madeireiro, digamos assim, que tem que resolver este problema, ele não pode deixar as ramas portanto, na floresta, ele por lei é obrigado a triturá-las, portanto ele contrata uma empresa que tem uma máquina grande e que faz, portanto, tritura a rama toda e depois vende o resíduo para
para as fábricas que usam biomassa. Portanto, biomassa é precisamente é o nome que se dá a este resíduo, estes restos de madeira triturados. E, portanto, aquilo normalmente é vendido a 10 euros o metro cúbico. Portanto, se nós virmos uma máquina dessas a triturar, nós podemos ir ter com eles, se nós tivermos alguma forma de transportar aquilo, porque senão, portanto, eles só vendem um caminhão inteiro, portanto, se calhar 30 metros cúbicos seria o mínimo que nós poderíamos comprar. Portanto, claro que para quem tem um terreno de algum tamanho, 30 metros cúbicos não é muito, portanto, isto usa-se em muita coisa, mas, de qualquer forma, pronto, fica aqui a ideia de que também é uma das fontes que nós podemos, onde nós podemos ir buscar. Portanto, temos que estar atentos, ver sempre, eu, por exemplo, neste momento aqui na Estrada Nacional, acho que é 101, que passa aqui em Monção, portanto eles andaram a fazer corte de árvores e uma poda, portanto, de árvores, deixaram ficar lá os ramos, eu sei que eles não vão poder ficar lá muito tempo, portanto eu estou atento, sempre que passo, a ver se algum dia vem a máquina, o que é que eles vão fazer àquilo, se vão triturar, porque se forem triturar, portanto eu vou de certa forma, portanto, tentar arranjar aquilo a custo zero. Portanto, temos de estar atentos e é uma das formas de nós, por exemplo, uma altura... 2 minutos. Ok. Uma altura que eu pedi, portanto, a uma empresa destas que tinha a máquina de triturar e ele disse, olha, se você quiser vá a tal sítio, ficou-me lá um resto que não me compensa ir lá com o caminhão, mas eu tenho que tirar de lá aquilo, se você se comprometer a lá ir buscar, é um favor que você me faz. E eu trouxe, portanto, vários metros cúbicos desse produto, portanto, a custo zero. Mas, portanto, o resto, todos os restos que a gente possa ter, de ervas, portanto, fetos, os fetos depois cortados, eles secam rapidamente, portanto, também podem ser utilizados. E depois a palha em fardo é uma coisa que também é relativamente económica e que também pode ser utilizada. Não sei se vamos ter tempo para outra pergunta, possivelmente não. Isto é assim, estão a chegar mais perguntas e vai terminar. Menos de um minuto, por isso se calhar eu terminava e voltávamos a ligar novamente, está bem? Até já. Ok. Viraste a câmera? Sim, já está. Estão-me a ver, não estão? Estamos sim. Ok, pronto. Então vamos começar por mostrar-vos aqui esta cama elevada e propositadamente, portanto, só metade é que tem o alcochoado. Qual é a principal diferença que vocês veem entre a parte que está alcochoada e a outra? Uma está com sol e outra sem sol, à sombra. Pronto, a questão do sol é que há uma parte que apanha ali a sombra da estufa, mas pronto, essencialmente a diferença que nós vemos aqui à primeira vista é em relação às ervas, correto? Portanto, a parte que não está alcochoada tem muitas ervas que estão a nascer, não é? E estou aqui a receber uma mensagem, não sei se era da... Vocês estão a ouvir bem, não estão? Sou eu, Miguel, a mandar mensagem para quem quiser, quem ainda não entrou pode entrar que está tudo ok. Não se preocupe. Ok. Pronto, aqui então a principal diferença que nós vemos tem a ver com as ervas. Portanto, a parte que tem alcochoada, como nós podemos ver, praticamente não tem ervas. E a parte que não está, portanto, estão as ervas a nascer. Depois, uma das situações também que nós podemos ver, relativamente ao desenvolvimento e tamanho das plantas,
nota-se uma ligeira diferença na parte da alcochoada para melhor. Temos aqui alguns pés de tomate que estão mais fraquinhos na parte que não está alcochoada, mas eu também não me lembro se eles foram transplantados depois. Foi tudo ao mesmo tempo? Pronto, então há uma parte aqui, digamos assim, mais notória também que vemos na diferença no desenvolvimento das plantas. E depois, também uma outra diferença que eu vejo, vou tentar aproximar para vocês verem bem. Mas pronto, aqui nós vemos que o pé do tomateiro está sujo com terra, ou seja, a água da chuva, as gotas ao caírem, fazem saltar um bocadinho portanto, de terra misturada com água para os pés do tomateiro, e na parte em que temos o alcochoado, portanto isso não acontece, está mais limpo e portanto será talvez uma forma de também evitarmos algumas doenças. Pronto, aqui o alcochoado eu utilizei restos de poda, portanto o que é que nós vemos? Se nós cavarmos um bocadinho, nós conseguimos ver que a terra por baixo está úmida, ok? Tem micro-organismos, portanto é um solo que parece estar vivo, ok? E aqui nesta parte, embora tenha chovido antes de ontem, não é? Nós já vemos aqui que a terra está, portanto, temos aqui 4 centímetros de terra seca e depois mais para o fundo também ela já começa a estar úmida. Mas portanto já vemos aqui duas vantagens daquelas que nós falámos, portanto, da utilização do alcochoado. Portanto, eu aqui vou-vos mostrar a máquina que eu comprei. Pronto, isto é uma solução mesmo muito económica, tem resolvido para aquilo que são as nossas necessidades, embora, pronto, se fosse uma gasolina, que é mais potente, seria melhor. Eu vou só exemplificar aqui um bocadinho para vocês verem, isto vai fazer um certo ruído, portanto não vou conseguir falar ao mesmo tempo, mas, portanto, isto também é a mesma tipo de exemplo. Portanto, aqui, não, deve estar, aconteceu aqui. Tu tocaste na tela. É, segura. Eu não sei se me estão a ouvir. Estamos sim, Miguel, podes continuar. Ok, aqui, isto entrou aqui o menu, muito bem. Portanto, este aqui eram os restos que estavam aqui dentro da caixa, portanto esta é a parte que eu agora acabei de fazer. Portanto isto fica assim mais ou menos desta forma, isto já está aqui um bocadinho a fermentar. Pronto, é uma das possibilidades que nós temos para produzir, portanto, o nosso mulch. Eu vou despejar isto ali no canteiro. Portanto, eu antes de poder espalhar isto, o que é que eu teria que fazer? Teria que agora, portanto, com o instrumento, tirar estas ervas para que não fiquem portanto, a furar por baixo, e depois iria fazer, portanto, o espalhamento, uma camada generosa,
à volta portanto, do pé das nossas plantas. Quando nós já temos o álcool suado feito, portanto, ele poderá ficar de uns anos para os outros, o que é que acontece? Eu, quando vou plantar, eu tenho que sempre ir à procura da terra, eu não posso plantar dentro disto. Portanto, se o álcool suado já tivesse feito, como acontece aqui atrás, portanto, se eu quisesse plantar aqui uma planta, o que é que eu teria que fazer? Eu teria que afastar. Ok? Portanto, estão a ver, aqui está o solo. Eu iria plantar aqui a planta. Se ela fosse muito pequenina, eu deixava ficar assim com o mulch afastado, de forma que quando ela atingisse diria uns 10, 15 centímetros, então depois eu iria aconchegar, portanto, à volta do pé. Pronto, é o único cuidado a ter, porque isto é um material que é demasiado pobre, portanto, e as plantas aqui, elas não se vão desenvolver, portanto, elas têm que estar mesmo com as raízes, mesmo lá embaixo portanto, no solo, na terra, não é? Portanto, no solo que é rico em nutrientes. Portanto, a caixa ali do lado, como vocês poderão ver, já tem o álcool suado por ele todo. Este é um bocadinho diferente. Tem um bocadinho mais de folhas. E agora vamos para as camas que eu tenho noutra parte da horta, onde vamos fazer, portanto, algumas delas ainda não têm o álcool suado feito, e vamos fazê-lo com outro material ainda, para vocês verem as alternativas que nós podemos ter. Ok, portanto eu tenho aqui uma cama de cultivo que já tem algumas plantas, já foram plantadas há algum tempo, têm tido alguma dificuldade devido portanto, a um tempo demasiado chuvoso e frio, portanto elas não se estão a desenvolver. Esperamos que agora com este aumento de temperatura que isso comece a acontecer. E eu aqui, portanto, eu fui buscar aqui à floresta, perto aqui da minha casa, portanto há uma zona onde tem carvalhos. A folha de carvalho é bastante interessante relativamente a outras alternativas, porque não é ácida e, portanto, eu em meia hora consegui trazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 sacos deste tamanho, portanto cerca de 20 litros, com esta folha já meia podre, como vocês podem ver. Portanto, isto realmente é uma maravilha e pronto, totalmente grátis e praticamente, portanto, com muito pouco trabalho e muito pouca deslocação. Portanto, se vocês tiverem florestas perto dos vossos locais, onde haja carvalhos, onde haja sobreiros, onde haja esse tipo de árvores que têm portanto, folha caduca, vocês vão encontrar, portanto, eu não saí da beira da estrada, portanto estive ali, é uma estrada de montanha, com muito pouco trânsito, e portanto eu só ali na beira da estrada, portanto as folhas, a água juntava ali e foi muito fácil de encontrar. Portanto, vamos pôr uma camada generosa. Portanto, aqui nós temos um exemplo de uma planta que está ainda relativamente fraca, portanto eu não tenho que ter o cuidado de não abafá-la. Portanto eu vou pôr à volta, deixo ficar aqui uma zona
por fazer, e quando ela começar a ganhar estrutura, portanto, irei depois completar, portanto, esse espaço. Esta está um bocadinho maior. Acabei por trazer também no meio um pouco de PET, não há problema nenhum. Ok, esta plantinha está maior, já posso aconchegar à volta. Terminar aqui esta parte. Pronto, isto tem restos, pedaços de madeira já meio podre. Tudo isto vai produzir, vai trazer nutrientes. E assim, das muitas vantagens, uma delas é que não vamos ter tanto trabalho com as ervas que poderão competir. Ok, esta está mais ou menos. Não vou deixar um bocadinho de espaço à volta. Esta zona aqui ainda não tem nada plantado. Vai levar mais 2 berinjelas. Pronto, esta camada poderá ser mais ou menos grossa, conforme a quantidade de material que nós conseguimos arranjar. Ok, mas não há problema se for mais grossa um pouco. Portanto, eu com isto vou necessitar de regar muito menos. Eu creio que com isto tem mais ou menos, ora, 1, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7 metros quadrados aqui. E eu com cerca de 3 sacos devo conseguir fazer mais ou menos assim. Aqui estas plantas já são maiores, portanto já posso é quase como se eu estivesse a agasalhar uma velhinha.
estava com frio. Pronto, está feito o alcochoado desta cama. Ok, portanto aqui veio uma pedra também, acontece. Pronto, esta parte aqui que ainda não vou nada, depois vou ter que afastar um bocadinho para plantar. Depois vou fazer aqui nesta cama também. Esta aqui já tem. Este aqui foi um resíduo que eu encontrei à beira da estrada. Portanto, como vocês veem, isto fica bem mais bem triturado do que na minha máquina. São umas máquinas grandes, mais potentes, que nem tem comparação. Mas, portanto, foi um produto que eu encontrei, só tive mesmo que o ir buscar. Portanto, também saiu uma gratuito. Pronto, depois ainda teremos de fazer aqui nestas. Pronto, algumas plantas é mais difícil, como é o caso, por exemplo, da cenoura. Mas tentaria depois, este ano a cenoura nasceu-nos bastante mal. Aqui temos o cebolinho, também não dará para fazer. Mas, por exemplo, aqui na cenoura são 3 carreiras. Não sei porque houve umas que já não devem nascer. Não sei se a semente era velha ou não, mas pronto, eu aqui posso pôr deste lado, posso pôr deste lado e posso pôr daquele lado. Não vou fazer já, vou esperar que as plantas estejam um bocadinho maiores, porque senão acabo por ficar, portanto, abafadas. Pronto, resumindo as vantagens: proteção do sol, da chuva, do frio, do calor e das variações muito rápidas de temperatura, que é uma característica do nosso país. Portanto, isso provoca-nos stress a nós, quando temos uma amplitude entre a hora mais quente e a hora mais fria, e também provoca, portanto, um grande stress às nossas plantas. Agora, a questão, como é que nós podemos regar? Portanto, uma das vantagens é de realmente eu necessito de regar muito menos. Porquê? Porque o mulch mantém a umidade, não deixa que haja tão grande evaporação. Eu penso, ainda estou a fazer a experiência, porque eu na estufa eu conseguia estar uma semana sem regar. Portanto, na estufa nunca chove, portanto somos obrigados a regar. E eu aqui ainda não coloquei a rega, porque ainda estou a fazer a experiência, a ver se, como aqui no Minho é uma zona onde chove com alguma frequência, se eu consigo, portanto, com o mulch, evitar de ter que regar. Se eu por acaso tiver que regar, um dos inconvenientes do mulching é que isto vai estrovar, de certa forma, aquela rega em que a água corre pelo pé. Nós não vamos conseguir regar dessa forma, embora também não é um método apropriado para as camas elevadas. Portanto, aqui normalmente usa-se a rega gota a gota. Eu depois irei numa formação explicar como é que isso se faz. Hoje vou só mostrar um pouco como é que funciona. Mas, portanto, na rega gota a gota nós temos um sistema de tubos que vai, portanto, largando a água em diversos pontos. Portanto, essa rega é a mais apropriada para, portanto, a técnica quando se usa o mulch.
porque é uma régua contínua, ou seja, vamos deixar portanto, a água aberta durante várias horas, ou até pode mesmo ficar uma noite toda, e porque a água vai penetrando. A segunda forma é de regar com mangueira. Portanto, eu com uma mangueirazinha destas flexíveis, tenho aqui um exemplo. Eu ia ter que... Vou deixar sair água quente. Pronto, eu agora iria ter que regar desta forma. De preferência por cima do mulch. Esta rega tem que ser mais abundante, porque a água vai ter que atravessar também portanto, toda a camada do alcochoado. Pronto, aqui não, isto como tem chovido não faz falta, é só um exemplo. Portanto, a água que venha pelo rego, quer para as camas elevadas, quer para o mulch, não funciona porque ela iria, de certa forma, arrastar, portanto, arrastar o alcochoado para fora do seu sítio. Portanto, vamos agora à estufa só para vos mostrar, de uma forma assim muito sucinta e rápida, como é que funciona a questão da rega gota a gota, que é realmente uma das técnicas em que poupamos bastante água e portanto é extremamente prático. Tem um certo investimento inicial, mas que depois se vai amortizando ao longo dos anos. Portanto, aqui já tenho também mais 2 sacos de folhas para fazer esta cama, mas as plantas ainda são demasiado pequenas, portanto não o posso fazer já. Pronto, aqui temos um exemplo, portanto, não sei se vocês conseguem ver bem, eu tenho o tubo que traz a água, normalmente é um tubo de pelo menos 1,5 polegadas, no qual eu espetei, portanto, as saídas do tubo. Neste caso tenho uma pequena válvula. E, portanto, este é um dos tubos que se pode utilizar. É um tubo que se compra o tubo simples e depois espetamos estes gotejadores. Portanto, isso poderia ficar enterrado. Ok, vocês estão a ouvir? Sim. Sim, sim, Ok. à vontade. Pronto, este é um método de rega por excelência, quer nas camas elevadas, quer portanto, na questão do alcochoado. Portanto, este alcochoado já tem vários anos, está, portanto, a ficar, se calhar, um bocadinho pobre, vou ter que, portanto, acrescentar mais um pouco. Podem nascer algumas ervas, são ervas que normalmente são transportadas pelo vento, mas são ervas bastante fáceis de tirar porque as raízes portanto, como isto é um material muito fofo, as raízes não têm grande sustentação e, portanto, esta erva tira-se com muita facilidade. Ok? Pronto, isto acontece, nós vemos aqui esta quantidade de erva porque o mulch já tem alguns anos e, portanto, isto é uma erva que vem, são sementes que são trazidas pelo vento. Portanto, os tubos terminam normalmente ou dobram-se, há uma peça que é esta aqui que nos permite dobrar o tubo, também há uns terminais próprios, portanto cada um usa como quiser, eu pus aqui uns elásticos para esticar o tubo, porque ele com o calor começa a ficar mais, como dilata, fica um pouco mais flexível, portanto para ficar assim, né? Conforme está aqui.
portanto, e acaba por sair fora do sítio. Portanto, se quisermos que ele esteja mais ou menos esticado, portanto, uma das técnicas que nós podemos usar é a de colocar um elástico, portanto, no fundo. Existe o tubo que já tem os gotejadores incorporados dentro dele. Tem vantagens e inconvenientes. Eu acabei por usar estes porque podemos regular o débito, mas estes entopem com alguma facilidade. Portanto, depende do tipo de água que nós temos. Eu optei por este método porque a água que eu tenho é uma água que vem do rego. Portanto, aqui nesta zona, pelo menos esta aldeia no Minho, tem um sistema de regadio, em que foi feito, portanto, uma represa numa ribeira, e depois já todos uns canais de distribuição da água. E então, eu neste caso, o problema é que isso, sobretudo no verão, essa água tem horas, ou seja, cada campo tem mais ou menos X horas, de 15 em 15 dias, e então eu resolvi fazer este tanque, vocês conseguem ver, um tanque em beton, que tem uma boa capacidade, porque ele tem uns 5 metros por 2,5 mais ou menos, por 2 de altura, e portanto a água vem ali em cima do rego e entra-me através deste tubo. O que é que acontece? Vem uma série de lixos, ervas e outras coisas, para além do próprio lodo que a água dentro do depósito ganha, e então isto iria entupir os gotejadores. Assim, a vantagem deste sistema é que estes gotejadores podem ser desmontados e podem ser limpos. De qualquer forma, depois quando eu fizer a formação mais sobre a rega, explicarei isto. Eu tenho aqui um filtro, se conseguem ver ali, portanto é um filtro de lamelas que nos permite, portanto, fazer já uma limpeza, uma certa limpeza da água. Mas ainda assim, portanto, o lodo vai sempre acabar por entupir os gotejadores. Portanto, se vocês tiverem uma água limpa, pode ser uma água de poço, uma água de furo, esse tipo de água põe-se um filtro normal e podemos usar o tubo com os gotejadores já incorporados. Se for uma água mais que possa trazer mais problemas, é preferível vocês porem estes gotejadores externos, que entopem também com alguma facilidade, mas que são relativamente fáceis de desentupir. Pronto, o princípio é sempre este. Fazemos um tubo, portanto a água vem num tubo pelo menos de 1,5 polegadas e depois faz-se a distribuição ao longo do jardim, não é? Com os tubos que podem ter uma certa distância. Isto é um tubo de 0,5 polegada, portanto é um tubo estreito, mas funciona bem, não há problema nenhum. Daria para ser distâncias aqui, a minha estufa tem cerca de 15 metros, poderíamos ter aqui distâncias, portanto, muito maiores, que não havia problema. Se for realmente distâncias mesmo muito grandes, nós o que podemos fazer é na loja onde nós compramos o material, eles podem nos fazer um pequeno projeto a explicar como é que nós devemos fazer a rega. Pronto, para distâncias normais, de hortas normais, nós mesmo podemos fazer desta forma, sem haver grande portanto, dificuldades. Portanto, aqui ainda só tenho uma caixa plantada, portanto as outras ainda vão receber. Portanto, temos aqui rúcula, que isto é quase uma praga. Temos aqui também os espinafres, portanto aqui isto são para aí 2 pés de espinafres. Pronto, estas camas foram feitas com o método do anjo e geralmente aqui as plantas desenvolvem-se muito, muito bem. Portanto, isto também é meio praga, digamos assim, mas tem a vantagem, pronto, aguenta-se bem durante o inverno. Portanto, mas todas as camas aqui, à exceção das que estão mais na beira, que eu uso mais para coisas assim como a cenoura e assim, que não tem o alcochoado, todas as outras, portanto, têm uma boa camada portanto, desse alcochoado.
E depois, como vocês poderão verificar, portanto, isto são pimentos que ficaram do ano passado, também é uma experiência que eu estou a fazer, mas isto já não leva água há muito tempo. Como podemos ver, portanto, a terra está seca, não é? Mas se nós afundarmos um bocadinho, nós vamos ver que começamos a detectar a umidade e a planta, portanto, ela consegue beber mesmo nestas condições. Portanto, isto como vai ser também, em princípio, tudo para arrancar, não tenho isto sempre, portanto, neste momento não está a regar, portanto, as válvulas estão fechadas e vou abrindo à medida que tenho coisas plantadas. Pronto, creio que por hoje era isto que eu queria partilhar com vocês. Não sei se ainda estamos ainda na reunião. Não sei se o Carmo quer ler algumas perguntas. Eu vou ler, agora estamos com tempo ilimitado. Mas pronto, de qualquer forma as pessoas já precisam de ir cozinhar e tudo mais, tu dás as explicações rápidas, está bem? Mas, ok. Então, eu julgo que a Marisa fez uma pergunta há pouco, que era o que é esse plástico azul que está encostado às tábuas? Ok. Pronto, eu aqui, portanto, as camas elevadas eu fiz com madeira reciclada e, portanto, esta madeira não é tratada. E o que acontece é que tem vantagens, não é? Porque a madeira tratada é tratada com produtos químicos que vão sendo libertados. Mas, pronto, a desvantagem é que isto dura muito pouco tempo. Portanto, esta madeira vai acabar em contacto com a terra, vai acabar por apodrecer com alguma facilidade. Então, eu usei também um plástico também, enfim, que reciclei, que me deram, para forrar, digamos assim, a parte interna que está encostada junto à terra. Portanto, isto é apenas para proteger, portanto, esta cama ainda não está concluída, isto vai ter uma tampa por cima a fazer de estufa, mas nestas aqui isso já não vai acontecer. Portanto, quando eu terminar aqui com o álcool suado, portanto, praticamente o plástico não se vê, mas serve apenas para proteção. E é facultativo. Queres acrescentar alguma coisa? Marisa, queres acrescentar alguma coisa? Eu? Sim. Não, nesse aspecto não era só mesmo saber, porque estava uma ideia que estava por baixo da manta, pensava assim que ele tinha tapado a manta por baixo, mas não fazia sentido, porque senão a planta não cresce as raízes para baixo, era mais isso. Sim, é mesmo só lateralmente, portanto, para proteger as tábuas. Ok. E como tu bem disseste, portanto, nós queremos que as plantas, ou seja, que a cama esteja em contacto com a terra, até porque estas camas têm 60, a parte que não se vê tem 60 centímetros de profundidade. Portanto, tudo foi cheio com materiais, portanto, para depois a nutrição do solo. Portanto, não faria sentido isso. Muito bem. Agora, seguinte. Só um bocadinho. O Idil diz um a trabalhar e todos a olhar, é só engenheiro. O Sérgio pergunta como se escreve o termo merge. É merge ou merging? Mulching é a mesma coisa, portanto, mulching é o verbo e o mulch é o adjetivo, portanto, escreve-se M-U-C-H-L. M-U-L-C-H. Acho que é assim. Sérgio, queres acrescentar alguma coisa? Se quiseres, desbloqueia o teu som. Acho que não. Agora, a pergunta seguinte foi a Marisa. Ela pergunta: quando existe terrenos de maiores dimensões, o que fazer para evitar as ervas? É assim, se o terreno for muito maior, eu penso que podemos sempre podemos não fazer a cama exatamente com tábuas ou com tijolo, como fiz lá em baixo,
mas podemos usar o sistema de cambalhões, ou seja, uns amontoados de terra, mais ou menos a fazer portanto, as dimensões da cama, com passeios pelo meio onde eu vou andar, e depois essas zonas que são dedicadas ao cultivo, eu posso fazer o acolchoado na mesma. É uma das melhores formas de controlar a erva. Porque conforme, portanto, disse no início, não é? A terra não deve ficar em nua. Portanto, porque aí mas como vamos perdendo terra através da erosão, vamos precisar de muito mais rega. Portanto, o acolchoado é uma coisa que eu acho que se deve usar sempre, mesmo em grandes quantidades. Geralmente, na agricultura mais profissional, eles usam telas. As telas, portanto, pode ser plástico, um plástico preto, ou pode ser este tipo que eu tenho aqui nos morangos. Que isto é uma ráfia, como se fosse um tecido. Temos a vantagem que isto deixa passar a água, deixa passar o oxigênio, portanto isto serve mesmo apenas para o controle das ervas. Nos morangos é interessante porque nos permite ter um morango mais limpo e portanto essencialmente é por isso. Eu antigamente usava como acolchoado, só usava estas telas, mas pronto, comecei depois a perceber, depois de ver o vídeo Back to Eden, comecei a perceber, portanto, as vantagens da utilização do mulch, e comecei, portanto, a usar o mulch, portanto, e hoje uso muito pouco as telas. Mas, portanto, respondendo um pouco à pergunta, é isso, em termos de grande quantidades, era fazer os cambalhões e usar eventualmente tela desta de ráfia, que é uma tela que sai mais cara do que o plástico, mas isto dura bastantes anos. Portanto, eu cheguei a ter tela para aí durante 10 anos nos mesmos canteiros e ela não se, ou seja, pronto, ela vai ficando mais ressequida e assim, mas ainda assim aguenta-me vários anos. Portanto, e tem a vantagem de deixar passar, portanto, a água e haver uma melhor oxigenação portanto, do solo. Portanto, isto normalmente na agricultura intensiva é o que se utiliza, são portanto, este tipo de telas. Aqui obriga-nos mesmo a ter a rega gota a gota. Portanto, aqui eventualmente nos morangueiros eu também poderia andar de mangueira. Aqui espero que não venha a ser necessário, portanto, com a chuva que aqui temos, que seja o suficiente. Também não é uma distância assim tão grande que não se possa regar com a mangueira. Mas, portanto, essa é a única forma de termos as ervas controladas. Se for, por exemplo, em pomar em vinha, conforme eu disse, deixamos vir a erva e vamos passando com corta-relvas ou com outras alfaias que há, vamos cortando a relva, não a arrancando, digamos assim, cortamos para manter sempre o tapete verde. Eu pus uma fotografia aqui há tempos num grupo de agricultura, de agricultura biológica, em que eu tinha aqui, portanto, um saco que já está quase vazio, mas, portanto, um saco de uma terra funda, portanto é uma terra sem grandes nutrientes, mas pronto, não quis deitar fora. Ela ganhou naturalmente erva e foi interessante que nós conseguimos ver que por baixo da erva uma pequena camadinha era mais escura, portanto isto naturalmente só com as ervas, portanto foi enriquecendo. Portanto, as ervas têm um papel importante também. Portanto, tudo o que seja árvores ou plantas de grande porte, a erva não é um problema, apenas a cortamos para ela não crescer demasiado e para eventualmente não ganhar sementes, mas de resto podemos deixá-las ficar. Em hortícola, onde há uma maior competição, então aí sim a única solução mesmo que eu recomendo é usar, portanto, o mulch, portanto, este acolchoado de resíduo. Marisa, queres acrescentar alguma coisa ou podemos passar para a frente? Eu só queria acrescentar uma coisa só muito rápida, ou não? É assim, é que eu normalmente tenho
uma grande dimensão de terra. E pronto, os meus pais têm trator, né? Usam o método tradicional para cultivar o solo. E, por exemplo, este ano eu semeei numa grande quantidade para aí de, sei lá, de 100 metros ou 200 metros quadrados de terreno, onde semeei feijão, grão, amendoim e por aí fora. Pronto, e era nesse sentido que eu queria perguntar em relação às ervas, como é que podemos, pronto, fazer com que as ervas não cresçam demasiado em, pronto, abafar a própria sementeira. E pronto, eu lá no cultivo tradicional que me ensinam, que me ensinaram era fazer esses tais cambalhões. Mas depois a terra no meio fica nua, né? Só se vê a planta e normalmente quando a planta cresce, ela abafa um pouco mais as ervas que tentem crescer, embora cresçam algumas. Não sei se, pronto, nesse aspecto, ainda assim esse mush pôr ainda por aí fora, pelo terreno fora, resulta mais ou então ficar mesmo assim. Sim, sim, há certas plantas como a batata que ganha bastante rama que acaba depois por abafar e não deixar vir as ervas. Mas noutras plantas como, por exemplo, o feijão, isso já não acontece tanto. Portanto, a situação realmente dos cambalhões em que poderias aplicar esta palhagem, o mulch, terias a vantagem de não ter grandes ervas. E ao mesmo tempo estás a proteger, portanto vais precisar de menos rega e ao mesmo tempo estás a alimentar o solo. Portanto, aqui mesmo a questão é conseguir arranjar, neste caso se o terreno for maior, que eu penso que seja mais de 100 metros quadrados, porque 100 metros quadrados é um quadrado 10 por 10, portanto é muito pouquinho, talvez seja 100 metros de comprido por outros 100 de largo e seria 10.000 metros, que é um hectare. Isso. Não, Pronto. não tanto, isso é muito, mas sim, são grandes dimensões, é um pouco grande, bastante grande. Aí realmente se calhar compensava investires numa certa quantidade e comprar já o resíduo. Normalmente ele custa 10 euros o metro cúbico, portanto, enfim, se comprares 10 metros cúbicos que não é muito, para estas dimensões não é muito. Claro que também podes arranjar palha ou outros materiais aí se houver floresta à tua volta. Sim, há muita. Pronto, na floresta normalmente, mesmo a caruma de pinheiro não é, enfim, não é tão boa porque é mais ácida, mas pronto, a acidez pode sempre corrigir com calcário. Portanto, é sempre... No local onde eu resido a maioria é eucalipto. É eucalipto por toda a parte. Por Pronto, isso... as folhas e a casca do eucalipto também são boas, portanto também podem ser utilizadas. Não são tão acidificantes como o pinheiro. Pronto, tem um inconveniente de ser muito rico em óleos essenciais, que podem, quando a folha ainda está verde, podem eventualmente prejudicar ligeiramente, isso ainda faltaria, pronto, há um pouco alguma controvérsia na parte da agricultura biológica sobre o uso do eucalipto. No entanto, na agricultura sintrópica, ou também é chamada agrofloresta, usam muito o eucalipto. Portanto, a agrofloresta é uma mistura de, digamos assim, de floresta com agricultura. É um tema interessante que está ainda em desenvolvimento e eu próprio ainda estou a aprender um pouco sobre isso, mas, portanto, eles usam muito o eucalipto. Portanto, o eucalipto é o mal da fita em grandes extensões de eucaliptal, mas em pequenas quantidades é uma planta perfeitamente, portanto, aceitável. Relativamente ao resíduo que ela dá, desde que as folhas estejam secas, não há problema nenhum e, portanto, se puderes ir à floresta e recolher, portanto, essas folhas que vão caindo, não há tanto, não é? Portanto, como o eucalipto não é uma árvore, não é de folha caduca, portanto não larga assim muitas folhas, mas há sempre um pouco de resíduo
também podemos usar o mato, portanto, que isso há mais ou menos por todo o lado. E depois é como digo, é estar em atenção sempre que houver um abate de árvores, tentar ver se eles vão triturar ou não, e eventualmente, portanto, poder, normalmente se pode conseguir gratuitamente alguma quantidade. Ok. Vamos passar para a frente. A pergunta seguinte é do Pedro e diz assim: de quanto em quanto tempo temos de renovar o acolchoamento? Tem uma cadência aproximada ou é até a terra ficar careca? Sim, em princípio, portanto, à medida que o mulch se vai decompondo, a sua espessura vai ficando mais fina e teríamos que ir acrescentando uma certa quantidade. Se nós eventualmente quisermos, por qualquer motivo, tivermos que enriquecer a terra, então iríamos desviar o mulch para o lado, para a zona do passeio, podemos trabalhar e incorporar na terra o que nós quiséssemos e voltar a acrescentar o mulch. Mas pronto, num princípio, por exemplo, se usarmos uma camada de 15 centímetros, isso vai durar vários anos. Pedro, Estão-me a ouvir? queres dar alguma coisa, Pedro? Se quiseres, podes tirar o som. Está respondido. Era mais ou menos isso que eu queria perceber. Penso que era essa a ideia que eu tinha. Portanto, quando aquilo começa a ficar um pouco desgastado, quando se começa a ver que tem pouco, acrescenta-se mais um bocado para fazer face às necessidades. Miguel, o Pedro também perguntou se mangueira beijar com os dispersores, tens noção dos custos por metro dessa mangueira? A mangueira para a rega gota a gota? Sim, Miguel. Aquela que tu lá tens, a mangueira já tinha os dispersores por lá fora, não é? Não, eu comprei os dispersores à parte. Eu penso que a mangueira deve andar na casa dos 20 cêntimos o metro. Aquilo, qual é o diâmetro daquela mangueira mais fina? Tens noção? Ou é específico pedir que é para gota a gota? Sim, aquilo é próprio porque é um tubo fino e relativamente económico, não é? Portanto, não é um tubo muito grosso e é próprio para a rega gota a gota. Portanto, vais a qualquer casa agrícola que eles têm. É que eu já vi diâmetros diferentes, por isso é que eu pergunto, sabes? Se aquilo. Se há um diâmetro aconselhado, porque eu já vi umas mesmo fininhas, aquilo parece, sei lá, quase, estás a ver aquelas seringas de alimentares que têm um tubo de 6 milímetros, talvez, de diâmetro. Bom, isso chama-se capilares, isto já é para outra função, não é? Já é para outra função, por exemplo, quando tens vasos, então tens o tubo a andar pelo chão e depois tu espetas essa mangueirazinha 6 milímetros para aí e depois tem uma pecinha de plástico que espetas no vaso. Ok. Portanto, o normal é uma mangueira para aí de 16 milímetros. Okay. Normalmente é meia polegada e é esse o diâmetro normal. Há uma solução mais económica ainda que é chamam fita. Portanto, em vez de ser um tubo com estrutura, é tipo uma manga, que já tem também os gotejadores. Aquilo é realmente muito económico, mas também estraga-se depressa. Portanto, geralmente aquilo é usado um ano, tens que ter muito cuidado para ela não se estragar e poderes usar pelo menos dois anos. Mas mais do que 2 anos, normalmente aquilo vai à vida. Enquanto que este tubo dura muito tempo. Eu para aí há 30 anos comprei o primeiro sistema de rega gota a gota, nesse caso eram os gotejadores, isso era fabricado cá em Portugal, mas eu acho que já não existe, porque era um sistema em que o gotejador era desmontável, não era aquele sistema que eu vos mostrei hoje, mas era, portanto, o gotejador ficava metido dentro do tubo, mas havia, portanto, ou seja, o tubo era seccionado, porque geralmente esses gotejadores que
estão incorporados dentro do tubo, eles estão mesmo metidos dentro do tubo, nós só vemos um buraquinho e não há forma de desentupir aquilo. Portanto, estes eu todos os anos tinha que os desmontar e lavá-los, pronto, devido a este tipo de água que eu tenho aqui. Portanto, em situações de água de poço e de sobretudo água de furo, que é uma água limpa, que não traz resíduos, basta passar pelo filtro e portanto, aí é um sistema muito mais prático, porque não estou com o trabalho de desmontar nem de limpar os gotejadores, portanto, dependendo do tipo de água temos que adaptar. Mas, como digo, os gotejadores também são económicos, aquilo deve ser na casa dos, eu já os comprei há 2 anos, talvez na casa dos 3 cêntimos cada um. Aquilo é, pronto, claro, se formos a fazer contas para um certo tamanho, não é? Se for para 1 hectare, normalmente assim em grandes tamanhos eles usam a fita, que é mais barato e pronto, com isto depois acabam por eles trabalham a terra todos os anos, portanto havia que retirar a fita, ou neste caso se fosse tubo havia que retirar os tubos e voltar a pô-los, então eles acabam por usar a fita e depois deitam fora ao final da época. Mas de qualquer forma é um dos métodos em que se poupa mais água, portanto, e é aconselhável por esse motivo. Agora, para pequenas hortas, portanto, eu penso que o investimento não está mais ou menos ao alcance de toda a gente. Olha, o Pedro também fez uma pergunta em que questiona se as pedras que muitas vezes se usam nos jardins é viável na agricultura para tapar o solo. Sim, perfeitamente. Portanto, é interessante que precisamente no método anjo, a última, por cima do mulch, ainda se colocam pedras. Portanto, a pedra acaba por ser uma excelente proteção, um pouco como a mulch, portanto, quer do sol, quer da evaporação, portanto, dependendo do terreno que nós temos, se o nosso terreno tem muitas pedras, não tem problema nenhum. É uma boa proteção também. Agora, não vamos ir buscar pedras, penso que não seja necessário. Mas se a temos ali à mão, portanto, podemos também utilizá-las. Pronto, Pedro, eu julgo que está respondido, o tempo está a avançar, e só vou, Miguel, respondes rápido esta questão da Marisa, porque eu sei que tu vais falar sobre as caixas. Ela perguntou se tu colocaste algum dreno ou respiradouro debaixo das caixas. Sim, também são experiências, portanto eu fiz caixas com e sem, portanto eu coloquei aí a uns 60 centímetros, eu coloquei um tubo perfurado e pus um pouco de manga têxtil à volta para que as raízes não me entupam esses tubos, e o tubo, portanto, está mais fundo, ou seja, numa das pontas da caixa ele está a sair, até não sei se vocês repararam que ele está à vista, naquelas caixas que eu fiz em tijolo, mas não, a outra ponta está mais funda, portanto isso poderá ter aqui, como aqui é uma zona de muita chuva, poderá funcionar como um dreno, embora aqui o intuito foi mais haver uma oxigenação mais profunda da terra. Mas pronto, são experiências que eu estou a fazer, por isso é que eu estou a fazer com e sem. Portanto, em algumas coloquei, noutras não, como digo, nunca notei que houvesse um encharcamento, como nós temos portanto as camas que eu faço têm uma grande profundidade, mesmo que chova muito, portanto essa água acaba por se infiltrar. Eu nunca notei que as camas estivessem encharcadas de água. Portanto, como digo, eu coloquei o tubo como experiência mais para oxigenação do que propriamente para drenagem, embora ele possa funcionar das duas formas. Pronto, muito bem. Vamos dar por terminada a formação, está bem? Eu ia pedir ok, deixa-me ver, isto tem que ser pim-pom-pum. Ó Sérgio, queres fazer a tua oração?
Sim, posso Ele fazer. que salva o dia. Vamos então orar pelo Sérgio, está bem? Vamos orar. Vamos orar. Querido e bondoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estas informações, Senhor, que Tu nos deste. Possamos aplicá-las, Senhor, na nossa vida, para que possamos ter frutos e que esses frutos venham sempre de Ti, Pai. Obrigado por colocares o Miguel também no nosso caminho, por todas estas instruções que nos dás. Estamos muito gratos, Pai. Obrigado também por nos ajudares a ultrapassar estas dificuldades técnicas, para com que concluímos, Senhor, a nossa reunião sem problemas. Vem agora ficar connosco no restante do dia, Senhor, e a vida de cada irmão, de cada amigo e de cada amiga aqui presente. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Pronto, depois das restantes dúvidas vocês vão colocando no WhatsApp e eu vou respondendo. Exatamente. Obrigado a todos. E abraço a todos. Obrigado, Miguel. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Semana.